A mistura de religião com política nunca foi saudável. Pelo contrário, a história mostra que esta junção ela é danosa. Ela é danosa porque ela mantém status quo, mantém coisas injustas, porque ela mistura a necessidade material com a necessidade espiritual. E não quer dizer que você não possa ter um alinhamento político ideológico, ter uma atuação ativista política e ter a sua religião, não é isso. Mas é ruim quando a institucionalidade religiosa se alia a uma corrente de pensamento político, que é o caso, né, do Silas Malafaia, do pastor Silas Malafaia e de outras lideranças do campo evangélico, por exemplo. Eu não estou aqui para julgar o pastor Silas Malafaia, nem tampouco aqui para julgar os evangélicos. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que os áudios extraídos do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que mostram um pastor falando palavrões, tendo uma fala bastante chula, bastante raivosa, enérgica, destoam do evangelho. Mas vejamos bem, quem de nós muitas vezes também justificamos as nossas não boas condutas com aquele discurso em que, bom, eu aqui estou aprendendo, evoluindo, né? Eu não sou um Chico Xavier para, né, fazer as coisas todas certinhas. E é claro que nós não somos mesmo, mas nós não podemos cair na vala comum da hipocrisia religiosa que adentra naqueles que têm interesses políticos, que associam-se a interesses políticos com bandeiras religiosas. Eu, como espírita, jamais quero que haja no Congresso uma bancada espírita, mas eu quero que os espíritas possam ter representação política. Mas se você é espírita e tem uma atividade política, você não deve associar a tua atividade política à tua atividade na tua casa espírita. E eu acho que deveria acontecer isso com os pastores também. Você representa o segmento evangélico no parlamento? Ok. Todos teríamos que ter representação, como, por exemplo, os professores. Mas, vejamos bem, nós não podemos usar da institucionalidade religiosa e juntá-la a uma representação política, sob pena de deturpar, inclusive, o que é muito caro para todos nós que seguimos os nossos princípios religiosos, sejam quais forem. Eu quero dizer àqueles que defendem, né, lado A, lado B, lado C, lado D, no campo da política, que é legítimo. Todos nós podemos, eu também tenho os meus posicionamentos políticos. Aliás, aqui no YouTube eu fiz canal mais de um falando dos meus pontos de vista políticos, mas jamais eu me associei ou os associei aos princípios da doutrina espírita. Não concordo com isto. Não concordo quando há segmentos petistas que tentam se apropriar da doutrina espírita. Não concordo quando, né, segmentos petistas atacavam ou atacam talvez ainda a memória do Divaldo Franco, porque o Divaldo Franco tinha algumas ideias políticas que talvez não sejam as minhas também. Mas atacar o Divaldo pelas suas ideias políticas e desmerecer a obra que ele deu para a doutrina espírita, o trabalho que ele desempenhou, é desonestidade. Eu não concordo com isso. Assim como eu acho também que talvez o Divaldo não precisasse ficar expondo
dentro das hostes espíritas, as suas opiniões políticas. Mas ele tem o direito de defendê-las. Qualquer um tem o seu direito, mas não dentro da casa espírita. A casa espírita não é uma casa de petistas ou de bolsonaristas, ou, no meu caso, eu que fui eleitor de Ciro Gomes, uma casa para ciristas. Não. É uma casa para todos. E o assunto dentro da casa espírita não é o assunto da política do momento, das coisas do momento. A casa espírita trata do espiritual. E, portanto, não é de interesse da casa espírita a discussão política partidária ou a discussão política envolvendo figura A ou B ou C da política, ou das coisas que estão acontecendo nos noticiários aí. O espírita tem o direito e pode se manifestar, pode participar da política, sim, mas ele não pode associar a sua ação política envolvendo o nome da instituição que faz parte. E talvez seja isso que falte para os meios evangélicos. Desassociar os seus representantes, né, como agentes políticos. Ali são agentes políticos, mas não líderes religiosos. Líderes religiosos são dentro do seu movimento, dentro das suas igrejas, dentro das suas comunidades. Isso é uma opinião que eu tenho. Outra coisa importante também a ser dita com relação a isto. Muitos se assustaram com o tom chulo, para não dizer outra coisa, com relação, né, aos áudios extraídos pela Polícia Federal do celular do ex-presidente Bolsonaro, né, em que o Malafaia mandava algumas mensagens bastante truculentas e violentas, e com muitos palavrões. Alguém vai dizer assim, na intimidade, na minha intimidade, às vezes eu falo coisas que eu não falaria no púlpito ou no microfone de um salão de uma casa espírita, por exemplo. Mas a questão é, nós somos cristãos somente quando estamos nas nossas instituições religiosas, à frente delas, quando estamos falando em nome ou falando sobre as nossas religiões? Ou somos cristãos exatamente 24 horas por dia e que talvez o interessante é pensar que evitarmos palavras de baixo calão é sinônimo de uma seriedade espiritual que é necessária, inclusive, para a política, mas também uma forma de respeito à nossa manifestação religiosa. Esta é a situação e o ponto-chave dessa discussão. O pastor Silas Malafaia é uma das figuras que eu tenho muitas críticas pessoais. Acho que o pastor Silas Malafaia mistura os seus interesses políticos com os princípios, né, das suas pregações, das suas defesas religiosas. Eu não gosto disto, nem do pastor Silas Malafaia, nem de outras figuras do meio evangélico. Como também defendi e fiz críticas duras à época à Federação Espírita Brasileira, que não se manifestou perante as vítimas da Covid-19, perante o negacionismo científico, e que tem, diga-se de passagem, quem foi contra o negacionismo não tem a ver que seja uma pessoa petista, porque não significa isto. É somente quem está seguindo os princípios da doutrina espírita, que um deles é, né, uma das suas bases, a base do pensamento científico e racional. E, naquele momento, a Federação Espírita Brasileira não agiu desta maneira. E é isso que a gente tem que fazer a crítica por aí. A gente tem que fazer espiritismo distante dos partidos políticos. As pessoas espíritas podem ter os seus partidos políticos, seus clubes de futebol. Podem ter e vão ter, com certeza, as suas orientações sexuais. Hétero, homo, bi, etc. Mas jamais elas têm que expor suas intimidades ou suas opiniões pessoais dentro do ambiente espírita ou em nome dos espíritas
como eu acho que também evangélicos deveriam ter a mesma postura, como católicos também. Esta é a minha visão sobre essa situação envolvendo o pastor Silas Malafaia. E você, o que você pensa a respeito disto? Quero o seu comentário aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, porque a gente está recomeçando esse projeto e a minha meta aqui é uma meta pequena, mas eu acho significativa, de nós chegarmos logo ao número de 500 inscritos. E eu conto com a sua inscrição, com o seu comentário e com o seu engajamento. É isso.